Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Intelco Telecom. Eu vou mostrar nesse vídeo um pouquinho sobre Site Survey, ou a gente fala também como uma ferramenta de mapeamento, scan de rede Wi-Fi. O nome técnico é Site Survey, né? Basicamente nós temos um mapeamento, mas é uma ferramenta que resume um Site Survey de grande porte para um Site Survey com um porte menor. Dentro do equipamento UbiKit na controladora, a gente entra basicamente no equipamento, eu seleciono o access point que eu quero fazer o teste, e aqui eu tenho, em Insights, eu tenho o RF Environment, e o RF Environment me traz o escaneamento. Claro que eu já pedi para fazer o scan, que isso aqui demora alguns minutos, 5, 6, 7 minutos, e ele acaba te trazendo todas as informações. Nem todos os rádios fazem exatamente isso, mas alguns rádios eles escaneiam, mas não derrubam o usuário conectado. Ele tem um rádio que é 100% dedicado a mapear a rede, a escanear a rede, um rádio para especificamente essa finalidade. Nesse modelo aqui não tem esse recurso, então eu pedi para escanear em 2 e em 5 GHz e eu vou explicar rapidamente para você como é que funciona esse processo. O scan ele valida para a gente o espectro e a largura, por exemplo, de canal na qual eu estou utilizando. Então vamos supor que eu queira mapear em 20 MHz. Aqui eu tenho o canal 1, canal 2, canal 3, daí por diante. Então o canal 1 ocupa um espaço, o canal 2 outro espaço, aí eu tenho aqui o canal 6 que ocupa outro espaço também, fisicamente, e no todo qual é o nível de ocupação desse canal em percentual. Tá? O percentual dele, basicamente aqui, no canal 6, nesse caso, é de 43%, um sinal de menos 95 dBs. Então eu tenho uma interferência de menos 95 dBs, ou seja, o sinal que ele está recebendo é de menos 95 externo, é um sinal que não é proveniente deste AP, e é sim de um equipamento terceiro ou de equipamentos que estão aqui na área onde nós estamos escaneando. Então, 43% deste espectro está sendo ocupado, dessa faixa do canal 6. Então aí, quando eu tenho um canal 6 utilizando, obviamente, né, lá nos treinamentos oficiais a gente ensina toda essa parte de nomenclatura e o dimensionamento baseado em canais. Mas o que ocorre? Quando eu estou trabalhando com o canal 6, o canal 7 e 8 também são prejudiciais ao canal 6. Por quê? Porque ele ocupa basicamente a largura de canal efetivamente naquele ponto. E o canal 5 e o canal 4 também. Eu vou desenhar rapidamente aqui para a gente entender só um pouquinho de como é que funciona o processo do canal. Então, quando eu estou utilizando, vamos supor que aqui na linha de canais, né, eu desenho aqui o canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ficou um pouquinho fora de escala, 12, 13. Então, o canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, basicamente, dentro das explicações resumidas, quando eu estou dentro do canal 6, o que ocorre? Eu estou ocupando entre o canal, vamos notificar aqui então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, quando eu seleciono o canal 6, é o centro do canal 6, mas o canal 6 ele vai do canal 4 até o canal 8. Então, se eu tiver a necessidade de utilizar algum equipamento que ocupe o canal 6, eu tenho que me preocupar entre as frequências do canal 4 e a frequência do canal 8, que nesse caso é falando em 20 MHz. Por isso que eu preciso avaliar esse ponto de vista de amplitude, né? Então, por isso que eu tenho que verificar. Então, se eu verificar o canal 7, 37%, menos 95, menos 95 também de sinal, então está bem tranquilo nesse ambiente em que eu estou. E o canal 5, mesma intensidade, porém com um percentual menor de utilização. Então eu tenho aqui a variação de todos os canais. Bom, enfim, se eu partir para o canal de 40 MHz, então lá na minha estrutura de dimensionamento, como é que ele ficaria? Então, o canal de 40 ele vai ocupar 20 MHz a mais. Então, é basicamente isso aqui que ele ocuparia, tá? Vou fazer aqui de forma bem simples para a gente entender rapidamente. Essa seria a amplitude, o espaço ocupado entre o canal 2 e o canal 10. Ou seja,
eu estou com o dobro de largura de canal. Então aí eu partiria para um canal de 40 MHz. Então quando eu estou usando um canal de 40 e o meu canal selecionado é o 6, eu estou ocupando entre o 2 e o 10. Então quando eu fizer a minha varredura, né, o site survey, eu tenho que me preocupar com o canal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. É isso? Então vamos lá. É exatamente até o 10. Então por isso que eu tenho que tomar um certo cuidado quando eu utilizo um canal 6 e utilizo uma largura de 40 MHz. Eu vou comprometer todos os outros canais. Então, para eu utilizar o canal de 40 MHz, eu tenho que utilizar canais mais baixos, né? Então eu venho aqui colocando o centro entre o canal 2 e o canal 3, e depois eu vou lá para cima colocando o centro entre o canal 9 e o canal 10. Mas enfim, né, esse é um assunto pertinente ao planejamento, eu precisaria de um pouco mais de tempo para explicar, e é o que a gente faz nos treinamentos oficiais, né? Então, eu vejo lá a quantidade de sinal. Aqui tem um pouco menos de sinal, menos 92. No entanto, tem um 45% de utilização. É possível você também visualizar dentro de outros locais esse sinal também? Sim, também é possível. Por exemplo, aqui em Insights, a gente tem aqui o Environment Scan. O Environment Scan mostra para a gente a intensidade de sinais de uma forma gráfica, parecida com essa que eu acabei de explicar para vocês. Mas ele verifica tanto em 2 GHz quanto em 5 GHz. Lá no equipamento, ele também vai te mostrar essa nomenclatura no Insight quando eu estou utilizando a leitura pela frequência de 5 GHz. Então, ele me mostra lá os canais mais baixos, 5.210, 5.230, que é o 5.220, né, o centro dele, e assim por diante. Então, tenho menos intensidade de interferência aqui. Então, voltando lá para o modo gráfico, no Environment Scan, eu tenho aqui uma série de outras informações, que no site survey a gente precisa estudar aí algumas horas para poder descrever isso. Mas, basicamente, você consegue visualizar onde é que está o seu sinal. Dá para eu utilizar onde tem esse sinal? Dá. Com o devido planejamento, com a devida avaliação entre esses cenários, a gente consegue tranquilamente operar sem o menor problema. Tudo vai depender do planejamento, da visão que você vai ter em relação a essa distribuição. Aqui, por exemplo, eu tenho vários equipamentos com larguras distintas, ocupando canais também distintos em 2 GHz. Então, aqui eu estou utilizando o padrão N, B e G, ou seja, eu estou em 2 GHz, a frequência aqui já me mostra isso, mas alguns equipamentos no canal 11, outros no canal 8, outro no canal 1, então tem equipamentos variados. Por isso que nós tratamos com muita cautela e muita atenção isso nos treinamentos presenciais. Porque é no site survey que você consegue visualizar aquilo que você planejou anteriormente. Então a gente gasta praticamente no dia anterior que a gente vê o scan, o site survey, nós trabalhamos com a base de cálculo, dimensionamento, planejamento. E depois disso, sim, a gente vai trabalhar com a frente de site survey. Então olha só que interessante, eu primeiro avalio o dimensionamento, o cálculo, a capacidade, e depois eu vou para campo e faço uma avaliação. Ah, mas eu posso trabalhar, Rogério, baseado em scan primeiro, em site survey primeiro? Sim, tudo depende de um escopo. Quando você monta o escopo do seu projeto e você monta a sequência de operações, as suas atividades ficam distribuídas. Então, eu vou mapear primeiro 2 GHz. Então, estou percebendo que tem um cara ali no fundo, olha só, com o SSID oculto com 40 MHz. Ele pode me atrapalhar ou não pode me atrapalhar? Então, quando a gente fala desse cara de 40 MHz, olha só esse cara aqui, ó. Então, eu tenho menos 89 dB de sinal, que é exatamente ele ali, que ele está verdinho, né? Então, a gente consegue ver as características desse sinal fisicamente, né, recebidos pelo AP, e de forma gráfica aqui no próprio diagrama, no próprio gráfico do Unify. Isso acontece também com 5 GHz e todas as frequências. Então, rolando aqui a minha tela, eu consigo visualizar uma série de fatores interessantes aí. E, inclusive, eu vejo os fabricantes que estão fazendo isso. Para contornar isso é um pouquinho mais delicado, né? Então a gente vai ter que fugir, então tem que sair dessas interferências, fazer o cálculo de SNR, ver os valores mínimos aqui, mas pelo menos agora a gente já consegue ter uma visão mais ampla de todo o sinal. Então aqui a gente tem muito sinal irradiando, apesar de serem sinais com intensidades mais fracas, como a gente viu no site survey anterior, é tudo sinal na ordem de menos 90, menos 80, então tudo isso vai ser calculado e
delicadamente e atenciosamente condicionado. Ó, aqui apareceu já um outro cara no canal 11 em 2 GHz, aí sim eu tenho uma interferência grande. Esse cara tem um sinal de menos 56 dBm. Então, para quem já assistiu os vídeos aí de intensidade, como funciona o TX, o RX, aqui a gente tem uma frente de sinal interferente. Então, eu não posso trabalhar no 11 porque com um sinal desse, com toda certeza, vai ficar muito difícil eu sobrepor essa qualidade de intensidade mais elevada para manter um sinal mais forte dentro da minha rede. Então segue aí essa dica, eu espero que você entenda efetivamente como a gente possa planejar uma rede. Aqui a gente tem gráficos de tempo, né, que seria um dia, uma semana, um mês, e a gente consegue ver algumas informações que são armazenadas na controladora também. Então fica com mais essa dica aí, e se você quiser aprender mais em nível de profundidade, em níveis mais avançados, basta você vir aí no nosso treinamento presencial, o EWA, onde a gente trata esses assuntos em grande profundidade. Damos treinamento para você no Brasil inteiro. Então, participe de uma das nossas turmas. Até lá!